E aí, então, no próximo capítulo, o Evagro Pontico vai falar sobre o demônio da tristeza, né? Ele começa falando algo que a gente já falou por aqui, que é que todos os pensamentos demoníacos incitam em nós o quê? O prazer e o deleite, né? Só que tem uma exceção. A tristeza não, né? A tristeza, ela não tem esse efeito, né? Os pensamentos demoníacos querem fazer a nossa alma amar e gostar do prazer, né? Para quem tem problema com luxúria vai entender muito fácil que não é incomum você se lembrar do prazer daquele ato e aí você acaba recaindo, né? A sua memória, a sua vivência, né? O seu cérebro, né? Ele está muito condicionado a lembrar daquele prazer, né? Pra gente fugir um pouco de que tudo é uma tentação demoníaca, né? Senão daqui a pouco todo mundo vai ficar louco, né? Mas, de fato, né? O pecado nos faz gostar e amar do prazer, né? Não é à toa que pessoas hedonistas, né? Pessoas que somente se preocupam com aquilo que é bom para elas, né? Aquilo que é prazeroso para elas. Em último caso, são pessoas que odeiam a Deus, né? Só que tem um porém, tem um demônio que não incita isso na pessoa, né? É o demônio da tristeza. O demônio da tristeza tem como meio tornar o homem abatido. E justamente por isso, né? Por meio dos seus próprios pensamentos, né? A gente pode se lembrar, por exemplo, de Judas, né? Judas foi um homem que foi abatido pelos seus próprios pensamentos. E a gente vai ver como o exemplo dele aqui cai muito bem, né? Ainda diz o livro dos Provérbios, né? Coração alegre é bom remédio, mas um espírito abatido seca os ossos, né? E o Evagro Pontico, ainda no mesmo capítulo, ele ainda vai dizer que existem tristezas nesse mundo e existe de fato uma tristeza boa, né? Que é uma tristeza pela qual o monge pode se tornar cada vez mais experiente, que torna o anacoreta cada vez melhor, né? E que é a tristeza que a gente também sofre, né? Porque a gente pode sofrer também tristeza, não é algo próprio do âmbito monástico, claro, né? Mas é algo que a gente pode tirar dali. A gente pode tirar o 100 por 1 dali, né? O que significa então? O Evagro Pontico vai elucidar que existem dois tipos de tristezas. Existe essa tristeza então que torna o anacoreta experiente, e existe então a tristeza que leva o homem à assídia. Nesse caso aqui eu tô traduzindo de uma maneira um pouquinho mais literal para vocês, mas é a tristeza que leva realmente de fato à morte, né? A morte tanto do suicídio espiritual, que é a assídia, tanto quanto o suicídio corporal, que de fato a pessoa acaba tirando a própria vida, né? E é claro que existe essa tristeza também, e é o próprio intuito, né? Da tristeza que tá desordenada, a pessoa querer tirar a sua própria vida. E por que que eu citei Judas aqui, né? Para quem não sabe, né? Judas traiu Jesus, certo? Se eu não me engano, Judas Iscariotes, né? É, não foi o Judas Tadeu, foi o Judas Iscariotes. Acabou traindo Jesus, né? E no próprio filme do Paixão de Cristo, né? O que é dito é que Judas se arrependeu, né? E se arrepender é algo muito bom, né? Quantas vezes a gente faz algo e se arrepende de algo, né? Muitas poucas vezes, talvez. É verdade, muito pouca vez, né? Mas é algo bom. É algo bom quando a gente percebe que a gente fez algo errado e quer se arrepender. É para isso que serve o sacramento da reconciliação, né? Da confissão e tudo mais, certo? Só que é o seguinte, existe essa tristeza que Judas não soube aproveitar, que é essa tristeza que ele sentiu por ter feito a coisa errada. Judas percebeu o engano, Judas percebeu o erro, mas ele acabou, no final das contas, como no filme diz, mas se eu não me engano a tradição diz, acabou morrendo, né? Ele acabou se matando, né? Acabou se enforcando. No filme é bem simbólico porque Judas vê um boi, né? Se eu não me engano, ele vê uma mula morta e vê uma corda, né? No pescoço daquela mula. E a mula estava recheada de moscas, rodeada de moscas, né? Então, simbolicamente, foi Beelzebub, né? O rei das moscas, né? Que tentou, então, propriamente Judas, né? Interessante falar, mas é só um ponto que eu quis comentar com vocês. Mas o que mostra aqui? O problema da tristeza é que Judas não soube aproveitar. Por quê? Porque existe aquela tristeza boa que Judas sentiu. Só que Judas teve que fazer algo para tentar usar essa tristeza para se transformar em alguém melhor, né? O exemplo que eu quero dar aqui para vocês é o exemplo do nosso cotidiano, né? Talvez muitos aqui já perderam, por exemplo, talvez, não sei, um namoro, um noivado, um casamento, né? Não sei se chegou a algo tão grave assim. Talvez um emprego, né? Uma amizade com uma pessoa importante, talvez da própria família, né?
até mesmo, né, alguma amizade e tudo mais, porque cometeu algum engano, né, cometeu algum erro, fez alguma coisa que não deveria e tudo mais, né. Só que é o seguinte, a gente fica triste por causa dessas coisas? Fica, né? Fica, claro que fica triste, né? E isso é algo bom. É bom sentir tristeza, porque mostra que, cara, a tua consciência tá correta. É bom que você, putz, eu não fiz algo certo, né? É bom que a nossa consciência acuse. Só que é o seguinte, o que que diz, o que que diz, o que que nós cristãos, né, católicos e etc., pensamos acerca da pessoa que está arrependida? A pessoa que está arrependida, ela tem que querer buscar fazer a coisa certa dessa vez, né? É isso que a gente faz. Então é o seguinte, a gente pode tentar remediar o problema fazendo a coisa certa dessa vez? Sim. A gente pode tentar se reconciliar com aquela pessoa? Também. A gente pode tentar fazer isso e não dar certo? Pode ser que aconteça também. Só que é o seguinte, o problema da tristeza é quando ela não surge um sentido nela. Esse é o problema que teve com Judas. Foi atacado então por esse demônio da tristeza, mas não transformou toda essa tristeza numa maneira de ganhar disso tudo, de se aproximar dos bens divinos, né? Existe aquela tristeza boa que é quando a gente, sei lá, a gente perde uma amizade muito grande, um amor, a gente perde algum familiar, seja pelo luto, né? A tragédia do luto, né? Que é a ausência do bem amado, né? Do objeto do bem amado, né? Por exemplo, o luto que acontece logo após terminar um namoro, o luto que acontece quando um amigo vai morar em outro lugar, ou quando, né, vocês se distanciam, o luto quando uma pessoa mesmo falece, né? A gente sente esse luto. Por quê? Porque era uma pessoa muito importante pra gente, fazia parte da nossa vida, e que agora já não tá mais presente. Só que a gente às vezes tem que saber utilizar dessa tristeza para algo maior. A gente tem que se dirigir para algo maior. E essa tristeza é muito boa. Por quê? Porque é como se Deus estivesse conversando com a gente, mostrando pra gente que a gente tem que saber aceitar essa tristeza naquele momento. A gente vai ter que saber abraçar aquela tristeza naquele momento. E é isso que torna um monge mais experiente, né? Essa tristeza moderada, que o Evagro Ponte vai falar, é a tristeza pela qual o monge vai se fortalecer. Porque é nessa tristeza que o monge pode entender que existe um sentido maior naquela tristeza, né? Ah, minha namorada foi embora porque eu tô dando mais valor ainda, sei lá, pro videogame do que por ela, né? E aí você fica triste. E aí você entra num estado de melancolia muito intensa, né? Só que o que o Evagro Pontico tá querendo dizer com isso? Ele tá querendo dizer o seguinte, cara, essa tristeza que você sentiu, você pode utilizá-la para duas coisas. Para você perceber que você não pode mais dar mais valor pro videogame do que para a pessoa pela qual você quer passar o resto da sua vida. Para isso que serve o namoro, né? Para virar um casamento. Do que, sei lá, cara, o videogame, esses bens efêmeros e tudo mais. A tristeza moderada torna o monge e o anacoreta experiente, porque o propósito dela é tornar o monge menos... que o monge tenha menos sedução. O monge ele tenha menos sedução pelos bens efêmeros, pelos bens do mundo, né? O monge não pode se convencer através da tristeza a se aproximar do mundo e dos seus bens efêmeros, né? Aquelas coisas que passam, né? Então, a gente pode transformar toda a nossa tristeza numa mudança. Caramba, então, beleza, ela não aceitou voltar comigo. Mas agora essa tristeza que eu tô sentindo, eu vou transformar ela em motivação para ser uma pessoa melhor, um homem melhor. Eu vou me educar melhor para saber também aproveitar melhor as minhas amizades, né? Que fazem muito por mim. Eu quero também devolver isso tudo por elas. Quero fazer melhor também pela minha família, pela minha esposa, né? Então, é isso, essa é a tristeza boa, né? Só que é o seguinte, também existe aquela tristeza ruim. E qual é essa tristeza ruim? É a tristeza que faz o monge fugir para longe, né? O monge aqui pode ser entendido, é claro, né? O Evagro Ponte escreveu isso no contexto monástico, então as coisas às vezes são meio pesadas demais, né? Para nós que vivemos aqui no século, né? No mundo. Mas o monge aqui pode ser entendido como nós. Por quê? Porque ele está falando da assídia. A assídia é uma espécie de tristeza, só que uma tristeza mais diferente, uma tristeza espiritual. Mas a tristeza que ele está dizendo aqui é a que convence o monge a fugir para longe. Ou seja, é a assídia. Porque a maneira do monge se entristecer espiritualmente vagar, ou seja, devagar, ou seja, fugir, né, para longe, é justamente a assídia, que fala sobre a divagação da mente, é divagatio mentis, pô. Né? Então, se a gente tem essa tristeza e ela vence de nós,
Então, o que resta para nós é o quê? A divagação dos múltiplos objetos sensíveis. E como é que seria o exemplo dessa tristeza desordenada, tá? Não é muito difícil, tá? Eu mesmo, né, eu sou uma pessoa extremamente péssima nesse hábito de redes sociais, eu tenho que melhorar, né? Mas a assídia é um desses exemplos. E a gente pode ver uma tristeza desordenada em pessoas que ficam muito tempo e passam o dia inteiro em redes sociais. São pessoas tristes. Por quê? Porque no final das contas, elas perdem o tempo ali e não se realizam, né? Ou ainda mais, né? O monge que foge, não necessariamente foge porque no sentido literal, tipo, fugir para longe. Mas é um monge que já não se preocupa com as coisas do âmbito monástico, né? Com o silêncio, né? Com vencer as tentações. É um monge que lembra das tentações do mundo, da vaidade, da vanglória, da luxúria, né? Então, assim, aqui no nosso âmbito, a gente pode se lembrar do quê? Aquela tristeza que vence a gente e que faz a gente querer buscar o quê? A gula, né? Por que gula? Porque toda vez que eu me sinto triste ou deprimido, eu busco o quê? Comer um chocolate, né? Comer uma sobremesa e às vezes eu como em porções exageradas, né? Ou bebida, né? Quantas pessoas que aconteceu alguma tragédia na vida daquela pessoa, né? E tudo bem, é algo triste, né? Uma tragédia é sempre algo triste, né? Mas é uma pessoa que depois viveu pela bebida, né? Justamente por quê? Porque quer beber para esquecer dos problemas. É uma tristeza desordenada, né? A pessoa que se sente frustrada, né? Não sei, uma carência afetiva e busca então a luxúria. E é o caso da luxúria, né? O problema da luxúria está justamente na pessoa não conseguir ter uma afetividade ordenada. Então a afetividade daquela pessoa sempre vai estar querendo buscar o amor. Essa pessoa quer buscar sempre o amor, mas só que ela busca o amor onde? Na luxúria, nos vídeos, não tá ali. Ou seja, a pessoa que tem essa dinâmica da tristeza desordenada pelo demônio da tristeza, sempre tá querendo acertar alguma coisa, mas nunca consegue. Ela tá sempre querendo acertar o alvo, mas ela sempre erra, né? Esse é o exemplo da tristeza desordenada aqui, né? É sempre fugir, é sempre nunca chegar lá, né? A gente sempre ama uma coisa, é impossível que a gente não ame algo, né? Ou a gente ama Deus, ou a gente ama outra coisa, né? E quando a gente ama outra coisa, normalmente essa coisa é o quê? Essa tristeza desordenada, né? Das redes sociais, da fofoca, da curiosidade, da gula, da assídia, da luxúria, da avareza, né? Por que não? Então, essa tristeza desordenada é fazer amar algo, né? Que na verdade não nos completa, é algo que não nos é bom, né? E no final ele vai simbolizar então a tristeza, né? Como a serpente, né? Pela víbora, né? Por que víbora? Porque é o seguinte, o veneno da serpente, ou seja, a tristeza, pode transformar a nossa alma límpida. A tristeza, né, a víbora, pode transformar a nossa alma límpida, porque pela primeira vez a gente pode se enxergar como a gente verdadeiramente é. Ou seja, a gente pode se enxergar e ver, caramba, cara, nossa, essa coisa aqui me fez sofrer muito, mas ela me fez enxergar coisas que antes eu nem via em mim mesmo. Como ainda eu era muito egoísta, soberbo, orgulhoso, eu ainda tinha muito problemas com meus pensamentos, como ainda eu era uma pessoa muito irada, né, e muito avarenta, né? Como eu ainda não queria acreditar na providência divina. Que bom que esse sofrimento veio para me mostrar. E como eu falei, às vezes Deus nos deixa na mão justamente para que a gente se dê conta. Caramba, eu perdi aquela pessoa e é uma dor assim, muito grande. Mas foi o jeito que Deus encontrou para cara, tipo, mostrar, olha, você tem que ver isso daqui ainda, isso daqui, cara. Melhora isso daqui antes, né? Então, pode ser aquele veneno que em certas doses a gente consegue lidar, né? É engraçado, né? O veneno, o antídoto, né? Do veneno da cobra é feito com o veneno da cobra, pô. Né? É engraçado. Então, uma certa dose de tristeza, né? Uma certa dose de tristeza é bom, né? Mas se a gente não consegue administrar dentro de nós essa dose, né? E ganha esse veneno, né? Se a víbora, se a serpente deposita em nós esse veneno em doses altíssimas, então a gente morre, né? Então a gente tem o desespero da assídia, a gente tem a nossa morte espiritual, também a gente pode acontecer até mesmo a nossa morte aqui nesse plano terrestre, né? A nossa morte física por meio da tragédia do suicídio, certo? Então espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado claro e todo mundo tenha compreendido o que eu quis dizer aqui. Que Deus abençoe a todos, eu fico à disposição. Valeu!
Tchau, tchau. Virgem Maria, rogai por nós.